Muito bem, eu tô parecendo sorrindo porque quando aparece no YouTube, antes de eu colocar a capinha bonitinha, então aparece eu sorrindo, ao invés de eu assim, ou assim, ou assim, parecendo aqueles YouTuber ligados à fábrica de ódio. Bom, enfim, vamos lá. Gente, quais são os 5 eixos, então, de que trata o texto da Kupfer e de colegas, tá? E aí eu sugiro que vocês acompanhem essa aula com o PowerPoint que eu enviei a vocês. Eu fiz o PowerPoint muito simplesinho, muito rapidinho para a aula de hoje, porque também não exige mais do que isso, tudo bem? De novo, a forma como vocês irão pensar esse texto vai ser muito mais importante do que necessariamente as explicações sobre ele. Tá? Não que eu esteja me furtando a fazer essas explicações, mas justamente para que vocês tenham a noção na qual vocês precisam entender esse texto. Tem 5 eixos e ali o texto vai apresentar cada eixo como tema. E aí vocês justamente pensarão em como o trabalho de vocês vai se enquadrar em cada eixo, tá? Se é que vai se enquadrar, eu sugiro que até se enquadre, tá? De uma forma mais ou menos intensa, porque também vocês entram com o texto de vocês no campo da pesquisa entre educação e psicanálise no Brasil. Tudo bem? Ali são 5 eixos temáticos. A transferência no campo educativo. Quem estiver fazendo trabalho sobre transferência vai ter que dialogar com o eixo 1. E aí, por que eu estou trazendo isso só hoje e eu não trouxe isso lá no começo? Justamente para que vocês não tenham pressa em fazer esse trabalho. Vocês não podem ler textos, muito menos fazer uma pesquisa como se estivesse comendo um fast food em ônibus para a Zona Sul, lá na Avenida Interlagos, apertado no ônibus. Não é assim que se faz pesquisa. Tá? Vocês precisam degustar os textos, vocês precisam degustar o processo de escrita. Tá? Não adianta fazer correndo, por isso que eu sugeri a vocês aquele cronograma que eu sugeri a vocês no plano discente. Comecem a escrever as coisas de forma lenta, gradual, tranquila, tá? Senão vai sair uma porcaria. Tudo bem? Vamos lá então. Quem for fazer sobre transferência vai pesquisar os artigos que tenham como eixo temático a transferência no campo educativo, tá? E aí o que vai ser a transferência? Vai lá em Freud. Quem analisou a transferência em Freud? Quem são os pensadores brasileiros no campo da psicanálise, no campo da educação, que estão pensando o conceito de transferência em Freud? E como se deu a aplicabilidade na pesquisa desse conceito de transferência? Ah, quais são as pesquisas aí sobre transferência? É aí que vocês terão que correr atrás e buscar que pesquisas são essas. E vão ter que ler que pesquisas são essas. Esse é o papel do pesquisador, esse é o papel do pensador, esse é o papel de quem está produzindo textos em dissertação e teses no Brasil. Tudo bem? Eu particularmente nunca estudei a fundo o conceito de transferência, não posso nem sugerir a vocês como vocês devem aplicar esse conceito na pesquisa de vocês, mas eu vou dar algumas dicas depois, tá? Quando vier a falar sobre como que se dá a compreensão da interferência de um campo no outro. Como que se dá a utilização de um conceito como transferência, por exemplo, caso vocês estejam entendendo a educação como interferindo na psicanálise, ou a psicanálise interferindo na educação, ou a psicanálise em diálogo igualitário com a educação. Isso são escolhas que vocês deverão fazer. Vocês farão um texto no qual a educação ela é primordial na análise sobre a psicanálise. Então, apesar da importância da psicanálise, o que vale primordialmente é a educação, sendo a psicanálise somente uma ferramenta para se entender a educação, ou não, a educação deve ter em sua totalidade, em sua integralidade, um caráter que leve em consideração principalmente a psicanálise, o estudo do inconsciente, o estudo
sobre a transferência. Um bom educador não pode ser se não for um psicanalista formado ou informalmente formado, aquelas coisas, né? Enfim, mas isso é uma escolha que vocês deverão fazer. Qual é a perspectiva do campo educação e psicanálise que vocês deverão ter para depois saber como se utiliza esse conceito de transferência? A transferência é legal para entender a relação professor-aluno? A transferência é legal para eu saber justamente o que o professor faz com o aluno. A transferência é legal para entender o que o aluno faz com o professor, talvez numa conta-transferência. Ou não, a transferência ela é uma ferramenta para entender justamente o que uma direção faz com o professor, uma direção faz com... Enfim, vocês vão escolher junto aos orientadores e orientadoras de vocês qual é a melhor estratégia para se utilizar esse conceito de transferência como ferramenta analítica do trabalho de vocês, da pesquisa de vocês, tá? Claro, tudo bem. Segundo eixo, psicanálise, discurso pedagógico e educação na contemporaneidade, tá? Como que vocês vão fazer essa discussão? Vocês querem fazer um trabalho teórico sobre a psicanálise e educação? Vão só ler os autores, vão só ler os pesquisadores, vocês irão somente discutir um conceito no encontro entre educação e psicanálise? Vão discutir o conceito de afetividade, vão discutir o conceito de obediência, vão discutir o conceito de mal-estar. Como que vocês irão fazer essa análise e essa discussão? Tudo bem? E aí nós temos ali psicanálise, discurso pedagógico e educação na contemporaneidade. Vocês irão trabalhar justamente com o conceito de discurso. O que é esse conceito de discurso? É aí que vocês deverão se aprofundar na psicanálise, nos estudos sobre psicanálise e educação, que estão justamente trabalhando com o discurso. É uma perspectiva que não é mais tranquila do que um trabalho na prática. Por quê? Porque vocês deverão ter uma argumentação teórica muito mais aprofundada do que quem está fazendo um trabalho de campo, empírico, que está utilizando a psicanálise e a educação como ferramentas teóricas para entender um problema. E eu vou lá no campo fazer toda a pesquisa, fazer toda a sistematização de dados e enfim. Aqui não, aqui vocês deverão fazer uma concatenação de ideias para realizar uma discussão teórica. Eu quero discutir o conceito, tá? Quero discutir o conceito e como esse conceito ele é abordado no universo educacional, nos autores em educação, sei lá. Rodrigo, eu quero fazer um trabalho sobre psicanálise e educação indígena. Legal! Como que você vai fazer esse trabalho? Eu quero fazer um trabalho teórico. Legal, maravilha! Qual o conceito que você vai utilizar que seja pertinente à aplicação na discussão, tá? Não é na aplicação da educação indígena, na discussão sobre educação indígena. Tudo bem? É um trabalho complicado porque vocês terão que ter muito mais leituras. Vocês deverão fazer uma discussão teórica que exija de vocês uma argumentação conceitual mais aprofundada. E esse eixo 2, entre esses 5, eu acredito que seja o mais conceitual de todos. Vocês podem até ir às escolas ou ir nos espaços escolares ou educacionais e coletar os discursos, tá? Mais como uma análise de representação social mesmo. Vocês até podem. Tudo bem? Mas mesmo assim vocês deverão ter uma discussão teórica mais minuciosa, mais capilar, mais cuidadosa. Tudo bem? Eixo 3. Alunos e professores na relação com o saber. Quem educa, quem é educado. Tá? E aí até lembro das discussões sobre o Erich Fromm e o Paulo Freire. Entra até um pouco, e aí que é uma coisa doida, porque esse eixo 3, sobre alunos e professores na relação com o saber, ele vai ter uma discussão direta com o eixo 1, que é transferência no campo educativo. Rodrigo, eu posso fazer uma discussão utilizando os dois eixos? Pode, só que vocês terão que ter um fôlego argumentativo e um fôlego de escrita maior.
Poder fazer, vocês podem, tá? Fazer um diálogo que envolva tanto a relação do professor e o aluno com o saber, quanto com a questão da transferência, tá? Vocês podem fazer essa discussão, mas vocês deverão ter que ter um respiro e um fôlego argumentativo muito mais intenso e extenso. Porque se vocês vierem com discussõezinhas que só te trazerem citações de autores, a gente vai jogar na lata do lixo. Tá? A ideia não é essa, a ideia é que vocês não façam discussõezinhas teóricas só com citação de autores. Esquece, cara, isso não dá para fazer, tudo bem? E como para isso, se vocês quiserem discutir a relação de professores e alunos com o saber, vocês deverão fazer uma discussão profunda sobre o que é saber, o que é conhecimento, quem legitima esse saber como verdade, quem legitima esse conhecimento como verdade, como se dá o estabelecimento desse saber como um saber educativo científico escolar e como que isso é tratado em sala de aula ou nas conversas cotidianas entre professores e alunos. E aí vocês precisam pegar uma certa linha de raciocínio, tá? Ah, eu vou falar sobre o saber. Não, cara, você não vai conseguir fazer uma discussão geral sobre o saber. É um eixo temático, tá? Agora, se vocês forem, por exemplo, um professor de química e quiser discutir sobre o conceito, o conceito de física, tá? Se você for professor de física e você quiser discutir a questão da física quântica com os alunos e quiserem fazer uma abordagem sobre o que realmente é quântico e o que realmente é charlatanismo, dá até medo de falar essas coisas, né? Enfim, o que é charlatanismo quando o termo quântico ele é tratado, tudo bem? Por algumas pessoas que, enfim, como que o termo quântico é tratado, como que o termo quântico é respeitado, como se dá isso numa discussão, numa aula de física e como isso é visto por alunos. Isso é uma discussão muito legal para ser feita, principalmente para quem dá aula em faculdade, tá? Para quem dá aula na universidade. Por quê? Porque o termo quântico, ele é um termo ligado completamente à física e à mecânica e hoje se tornou esse arroz de festa na boca de youtuber por aí, para não falar outra coisa. Tá? Então é uma relação legal, é uma questão legal. Aí vocês focam o trabalho em cima do quê? Em cima de uma turma de um certo curso universitário ou ao redor de um grupo, de uma sequência de aulas dadas com um certo grupo de alunos, uma série de alunos observados a cada 2, 3 anos. Tudo bem? Então isso é uma coisa que vocês precisam ter atentos também, tá? Isso é uma coisa que vocês podem escolher, tá bom? Já volto.